Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. A aviação sertaneja passa a contar com mais um ônibus Double Deck em sua frota. Com a parceria com as empresas Clayton Bus e Estrela Dalva Tour, a tradicional empresa de Abaeté, em Minas Gerais, conta agora com 2 ônibus Double Deck na frota, oferecendo serviços semileito e leito aos seus clientes. As 2 unidades chegaram à frota da empresa na semana passada. Ambos são os primeiros ônibus de 2 andares e com tecnologia que atendem às normas de emissão de gases Procon VIP8 Euro 6 na história da sertaneja. Cada uma das unidades são equipadas com chassis diferentes. O primeiro, que ainda não recebeu prefixo, vem com chassi Scania K410 6x2 de 14 metros de comprimento. Já o 2302 conta com chassi Volvo B460R 6x2 de 14 metros de comprimento total. Ambos têm capacidade para transportar 60 passageiros, sendo 12 em poltronas leito no piso inferior e 48 em poltrona semileito no piso superior, todas com encosto de braços e pernas, cinto de segurança, de 3 pontos para as poltronas preferenciais, porta-copos e tomadas USB individuais. Os veículos oferecem ainda, para os clientes da sertaneja, itens como janela panorâmica com cortina, itinerário eletrônico Innova na cor branca, bagageiro, porta-pacotes, sistema de ar-condicionado com dutos individuais, geladeiras nos 2 andares, lixeira, luzes de leitura direcionais, iluminação externa e interna em LED, tomadas elétricas de 110 volts, dispositivo de poltrona móvel para fácil acesso de pessoas com mobilidade reduzida ao interior do veículo, internet via Wi-Fi em área de cobertura, de telefonia móvel e sanitário no piso inferior. Os 2 veículos possuem identidades visuais diferentes, enquanto a primeira utiliza a identidade visual bem semelhante à já utilizada pela sertaneja, a segunda vem com a identidade visual da Estrela Dalva Tour. A linha que o ônibus Double Deck da sertaneja estão operando é a Belo Horizonte Unai, que atende também a cidade de João Pinheiro, Paracatu e Três Marias. Os horários de partida para a capital mineira em cada uma das cidades, além da partida de Unai, são: de Unai, às 8 da noite, de Paracatu, às 9h25 da noite, João Pinheiro, às 10h50 da noite, Três Marias, à 1 da manhã, e de Belo Horizonte, a partida é às 9h30 da noite. Um ônibus rodoviário modelo Marco Polo Paradiso G6 1550 LD, de cor verde, acabou apreendido nesta última quarta-feira, dia 16, na altura do quilômetro 542 da rodovia Raposo Tavares, ASP 270, em Regente Feijó. De acordo com a ANTT, o coletivo seguia a viagem transportando 44 bolivianos de Corumbá para São Paulo. Ainda segundo a ANTT, o ônibus não possui condições de realizar a viagem e foram constatadas irregularidades relacionadas diretamente à segurança. O extintor do ônibus seguia com o indicador fora da faixa de pressão e o pneu careca, como informa a ANTT. O coletivo acabou escoltado até a rodoviária de Presidente Prudente e em seguida acabou apreendido. Todos os passageiros seguiram viagem em ônibus que operam linhas regulares para São Paulo. Faltando apenas 3 meses para o fim do ano, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse nesta quarta-feira, dia 23 de agosto, que a cidade terá cerca de 800 ônibus elétricos em circulação ainda neste ano. A declaração foi dada na abertura do Expo FenaBrave 2023, evento que reúne as principais concessionárias de veículos representantes de montadoras do país que ocorre em São Paulo. Nunes disse que 62% da emissão de dióxido de carbono na cidade são gerados pelos 9 milhões de veículos que circulam na capital, dos quais 7 milhões fazem viagens diárias. Metade deste total é emitida por veículos a diesel, e o prefeito destacou que os ônibus do sistema municipal gerenciados pela SP Trans. Ricardo Nunes, na abertura do evento, ainda reiterou a meta de 2,6 mil coletivos elétricos rodando até o fim do ano que vem, o que corresponde a 20% da frota das linhas do sistema da SP Trans. Ainda segundo o prefeito, em 2024, devem ser colocados em operação entre 1,2 mil e 1,4 mil ônibus elétricos. A cidade de São Paulo
perdeu para este ano 150 ônibus elétricos nas previsões do prefeito Ricardo Nunes. Até o fim de 2024, essa perda foi de cerca de 600 coletivos elétricos. Em agência pública nesta quinta-feira, dia 24 de agosto, Nunes afirmou em entrevista coletiva que prevê a implantação de pelo menos uns 650 ônibus elétricos em operação na cidade de São Paulo até o fim deste ano e que até o fim do ano que vem serão pelo menos 2.000 ônibus deste tipo. Nesta quarta-feira, Nunes havia falado num evento de revendedoras de veículos em São Paulo, que neste ano seriam 800 ônibus elétricos e até o fim de 2024 estariam em circulação 2,6 mil coletivos com esta tração, conforme a meta da prefeitura registrada em 2021. Em 2021, a estimativa da prefeitura era de que 1,6 mil ônibus elétricos seriam colocados na cidade até o fim de 2023 e mais de 1.000 até o término de 2024, totalizando 2,6 mil unidades. O prefeito ainda disse que estes ônibus vão representar menos custos para os transportes. Apesar de cada coletivo elétrico custar até 3 vezes mais que um do mesmo porte a diesel, podendo chegar até 3 milhões de reais, Nunes disse que os gastos para a operação podem ser 4 vezes menores num ônibus elétrico, em comparação aos movidos a diesel. Um ônibus a diesel, para um padrão de 80 pessoas, custa em torno de 700 mil reais. Um ônibus elétrico padrão, 2,5 milhões. A gente gasta por mês 25 mil reais em cada ônibus a diesel. O elétrico, 5 mil. Portanto, a gente tem uma economia de 20 mil reais por mês na substituição do diesel pelo elétrico. Se a gente considerar por ano, são 240 mil reais a menos. Em 10 anos, são 2,4 milhões de reais por ônibus. Assim, essa economia se paga, disse o prefeito Ricardo Nunes. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Passageiros de um ônibus da linha 803, Senador Camará Taquara, operada pela empresa Transportes Barra, relataram que por volta de 8h30 da manhã desta quarta-feira, um rato também embarcou no meio de transporte e causou pânico em alguns dos usuários que estavam no veículo. Vídeos que circulam em redes sociais mostram uma gritaria aos passageiros para o motorista parar o ônibus. Não é possível ver claramente o animal. Após alguns minutos de gritaria, o motorista parou o veículo, abriu a porta traseira e o animal teria sido chutado para fora. O Rio Ônibus, sindicato que representa as viações de linhas municipais, informou que os coletivos passam por revisão, mas que os próprios passageiros não colaboram com a limpeza dos veículos. Um acidente entre um ônibus e uma moto bloqueia parcialmente na noite desta quinta-feira a Avenida Dom Pedro II, nas proximidades do número 800, na região do bairro Jardim, próximo ao Parque Prefeito Celso Daniel. O bloqueio é em uma faixa no sentido centro, perto da rua Marechal Hermes. A moto está junto à traseira do coletivo de prefixo 01534 da aviação Guianazes do consórcio União Santo André. Ao menos uma pessoa se feriu, mas não há detalhes do estado de saúde. A prefeitura de Santo André informou que o ônibus estava parado no ponto quando o motociclista perdeu o controle da moto e atingiu a traseira do coletivo. O SAMU foi chamado para prestar atendimento à vítima, que relatou ter pulado da moto antes da colisão. Um ônibus urbano da ABC Transporte Coletivo perdeu o freio e acabou atingindo uma residência na cidade de Caçapava, no Vale da Paraíba. O acidente ocorreu na manhã desta última segunda-feira, na Avenida Benedito Macedo Carvalho Filho, no bairro Jardim Panorama. Segundo a Polícia Civil de São Paulo, o coletivo atendia a linha 08 Tijuco Preto Jardim Panorama e apresentou uma pane mecânica. O coletivo seguia a viagem com passageiro em um trecho de Súbida. Ao notar a pane, o motorista estacionou o veículo e acionou o freio de mão. Ao perceber o risco, o motorista pediu aos passageiros que descessem do ônibus e afirmou que pediria a substituição do veículo. A prefeitura de Caçapava informa que a empresa instaurou um processo administrativo para apurar o acidente. A Secretaria de Defesa e Mobilidade já realizou o contrato com o dono da casa para garantir que os prejuízos serão ressarcidos pela empresa. Um ônibus rodoviário da empresa Vevaltur acabou tombando na noite desta última terça-feira quando trafegava na altura do quilômetro 126 da rodovia PR-082, em Jardim Alegre, no interior do Paraná.
O coletivo faz transporte fretado de alunos universitários de Lunaderli, cidade vizinha de Jardim Alegre, também no interior do estado. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Paraná, o ônibus seguia viagem somente com o motorista no momento do acidente. O condutor de 30 anos acabou ferido e precisou ser encaminhado para uma unidade de saúde da região por agente do Corpo de Bombeiros. A causa do acidente é desconhecida, como informam as autoridades. A Polícia Civil deve investigar o caso a partir do laudo de polícia científica. Um grave acidente envolvendo um micro-ônibus e um caminhão deixou ao menos 6 pessoas feridas na noite desta última terça-feira na altura do quilômetro 20 da BR-422, em Nova Repartimento, no interior do Pará. A colisão entre os veículos ocorreu por volta de 11h30 da noite, na região conhecida como Parada do Peixe, no sentido Tucuruí, chamando a atenção. A agente do SAMU, Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Pará atenderam a ocorrência. Entre os feridos, 2 pessoas estavam em estado grave e os demais apresentaram escoriações e ferimentos mais leves. Todos os feridos foram encaminhados para uma unidade de saúde da região. O nome das vítimas feridas não foram informados. A causa do acidente é desconhecida, como informam as autoridades. A Polícia Civil deve investigar o caso a partir do laudo da Polícia Científica. Um micro-ônibus escolar do projeto Caminhos da Escola caiu em um penhasco na zona rural da cidade de Xangrande, na zona da Mata Norte do Pernambuco, no início da tarde desta quarta-feira. Ao menos 16 pessoas ficaram feridas, incluindo o motorista, uma monitora e 14 crianças, como informa a Prefeitura de Xangrande. De acordo com a administração municipal, os alunos têm idade entre 5 e 10 anos e tiveram ferimentos leves. Todos os feridos precisaram ser encaminhados para um hospital local. Ao menos 4 pessoas acabaram transferidos para o Recife. Segundo o coletivo, que seguia por uma estrada na região conhecida como Sítio Macacos, na zona rural de Xangrande, quando caiu na pista. Agentes do SAMU acabaram acionados para a ocorrência, assim como a Guarda Municipal e Defesa Civil. Um ônibus da aviação útil que estava a serviço da Real Expresso acabou sendo atingido por uma carreta por volta de 12h35 desta quarta-feira, como informa a concessionária Artéries Intervias. Segundo a concessionária, o acidente ocorreu na altura do quilômetro 175,2 da rodovia Anhanguera, no sentido sul, no município de Araras, no interior de São Paulo. O condutor da carreta informa que não conseguiu frear durante a mudança de faixa de rolamento e bateu na traseira do ônibus. Ao colidir com o veículo, a carreta acabou tombando a carga de areia. A agente do Corpo de Bombeiros de São Paulo, da Artéries Intervias e da Polícia Militar Rodoviária atenderam a ocorrência. Apesar do susto, não houveram feridos e o ônibus acabou seguindo viagem normalmente. Uma colisão envolvendo uma moto e um micro-ônibus deixou uma técnica de enfermagem morta na manhã desta quinta-feira, como informa a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania. A vítima é identificada como Adriele Lopes, de 26 anos, e acabou não resistindo aos ferimentos devido à intensa pancada com o coletivo. O acidente ocorreu no cruzamento das ruas Dona Leopoldina com Pinto Madeira, em Fortaleza, e chamou a atenção de moradores. Os agentes do SAMU acabaram acionados, porém a vítima morreu no local. O motorista do ônibus se apresentou à unidade policial voluntariamente e prestou esclarecimentos. A causa do acidente é desconhecida, como informam as autoridades. A Polícia Civil deve investigar o caso a partir do laudo da Polícia Científica. Um ônibus rodoviário acabou colidindo contra um semáforo na manhã desta quinta-feira no cruzamento das avenidas João de Escócia e Antônio Vieira de Sá, no bairro Betânia. A Polícia Rodoviária Federal informa que após o acidente, o condutor do coletivo fugiu do local e acabou localizado pelos agentes da PRF. A corporação informa que, apesar do susto, não houveram feridos e que o ônibus fazia transporte de estudantes universitários. A Prefeitura de Mossoró afirma que agentes estarão realizando a troca do semáforo nesta data. Um ônibus urbano que opera a linha 823, estação São Gabriel, bairro Vitória, acabou invadindo uma residência na manhã desta quinta-feira no bairro Goiânia. A Polícia Militar de Minas Gerais informa que, segundo informações preliminares, o coletivo teria ficado sem freio. O acidente ocorreu na rua Délcio Silveira Marques e, apesar do susto, não houveram feridos. A Prefeitura de Belo Horizonte informa que uma equipe da BH Trans acabou acionado para o local.
O desembargador Azulmaniste da primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial do TJSP negou 2 recursos, um da Aviação Águia Branca e um do consórcio Prima, contra, na prática, o uso pela Nova Itapemirim Santu de guichês de vendas de passagens no terminal Tietê, na zona norte da capital paulista. São 2 decisões que foram publicadas nesta quinta-feira, às quais o site Diário do Transporte teve acesso. Ambas querem derrubar as decisões que tornaram nulos os contratos de locação pela Águia Branca dos guichês. Se estes contratos fossem ativados de novo, a Nova Itapemirim, que opera os serviços da Itapemirim Caiçara por arrendamento, teria de devolver os espaços. A Águia Branca, que havia feito um contrato da locação dos guichês antes da falência do Grupo Itapemirim, e o consórcio Prima, que administra os espaços, entraram com embargos de declaração com pedidos de efeito suspensivo de decisões anteriores que já negaram a devolução das áreas da venda. O consórcio Prima queria repassar os guichês do Tietê para a Real Expresso por meio de um contrato assinado com a Transconsult, antiga administradora da Itapemirim antes da falência. Assim, o processo segue para julgamento de mérito. Nas duas decisões, o desembargador destaca que a medida, no caso o efeito suspensivo, não pode ser atendido porque a cessão de espaços para Garcia pelo consórcio Prima ocorreu ainda no processo de recuperação judicial, antes da falência, sem conhecimento judicial. Na espécie, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da medida, sobretudo porque a cessão da locação do módulo de bilheteria ocorreu à revelia do juízo em afronta ao dispositivo de art. 66 da Lei nº 11.101/05, o que implicou na nulidade dos referidos atos. Assim, indefiro o efeito suspensivo. Nas alegações, a Garcia e o consórcio Prima sustentaram que os módulos da bilheteria não são ativos das falidas, mas sim espaços públicos de propriedade da Companhia Metropolitana de São Paulo, o metrô. Ambas empresas ainda alegaram que o guichê não estava em operação durante a recuperação judicial, já que a Itapemirim, por desídia, havia perdido o direito de exploração das linhas que operava. Garcia e Prima ainda destacaram que o plano de recuperação judicial, vigente à época da celebração do aditivo, autorizava que a então gestora judicial adotasse as medidas necessárias para a reestruturação de suas atividades, inclusive, especialmente no que se refere aos contratos de locação. No dia 17 de maio de 2023, em segunda instância, a Justiça de São Paulo manteve as decisões que declararam nulos os contratos de transferência para outras empresas dos guichês que eram usados pela Itapemirim Caiçara antes da falência. A primeira Câmara Reservada do Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo intimou o PRFN, Procuradoria da Fazenda Nacional, para se manifestar no processo pelo qual a ANTT contesta o arrendamento das linhas que eram prestadas pelas empresas falidas Itapemirim Caiçara para o transportadora turístico Suzano, a Susanto. O despacho é de 21 de agosto e foi disponibilizado nesta sexta-feira. O prazo para a resposta da PRFN é até 13 de setembro. Uma das funções da PRFN é o exame e fiscalização dos contratos que interessem à Receita da União, de apuração da dívida ativa federal e sua inscrição para fins de cobrança judicial, entre outras. Esta Procuradoria é um órgão de consulta jurídica do Ministério da Fazenda. Em outras palavras, a PRFN vai se manifestar se o arrendamento autorizado pela Justiça a Susanto está ou não dentro das normas tributárias federais e dos contratos que a União rege, como os de transporte por meio da ANTT. O objetivo do arrendamento que foi permitido na mesma decisão que determinou a falência é justamente angariar recursos para os credores até o leilão da marca ônibus, imóveis e estruturas do grupo. Além disso, o Grupo Itapemirim, que teve a falência decretada pela Justiça de São Paulo em setembro do ano passado, é devedor da União. São cerca de 2,2 bilhões de reais em tributos. Por isso, o magistrado entendeu ser importante a manifestação da Procuradoria da Fazenda. E para fechar com as notícias da Itapemirim Susanto,
A empresa está em busca de novos profissionais para as funções de auxiliar de tráfego e operador do CCO. A posição de auxiliar de tráfego está disponível para atuantes em São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória e Feira de Santana. Já o cargo de operador do CCO está em aberto apenas em São Paulo. Os interessados devem enviar o currículo para o seguinte e-mail: recrutamento.visa@susantur.com.br. E antes de finalizar, uma última notícia. A Prefeitura de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, informou nesta quarta-feira que apenas um dos 3 ônibus elétricos do programa Tarifa Zero estão em operação. Segundo o secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Paulo Barenco, por meio de notas, somente a fabricante BID que pode fazer a manutenção. Barrenco diz que pediu um conserto emergencial e na nota oficial falou da falta de peças que são importadas. A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, a SMTU, de Volta Redonda, informa que o programa Tarifa Zero está operando com apenas um ônibus elétrico nesta quarta-feira, dia 23. Os outros 2 veículos da frota estão em manutenção. A STMU já solicitou à empresa fabricante dos ônibus o conserto emergencial. A manutenção só pode ser feita pelos profissionais da fabricante e há também a dificuldade da importação das peças que precisam ser trocadas. Pedimos a compreensão da população e estamos trabalhando para colocar os outros ônibus em operação o mais rápido possível, explicou o secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Paulo Barenco. Então essas foram as últimas notícias, informações e ocorrências do mundo rodoviário. Não se esqueçam que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. E espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.